Olá, sejam bem-vindos. E esse é o Maestria Visionária. E antes de mais nada, o que é autodisciplina? Bem, a autodisciplina é basicamente a habilidade de fazer o que precisa ser feito, principalmente quando você não sente vontade de fazer. Pois quando você faz algo que está com vontade, você não gasta suas reservas de força de vontade e autocontrole. Então assim é mole. Mas quando as coisas ficam difíceis, dolorosas, desmotivadoras, entediantes e você precisa continuar fazendo o que precisa ser feito, é aí que a sua autodisciplina está sendo exercitada. Veja, não importa quais sejam seus objetivos, em algum momento você inevitavelmente terá que impor a sua autodisciplina para se esforçar até alcançá-los. Do contrário, o mais provável é que você seja tomado pela preguiça e procrastinação. Autodisciplina significa que a disciplina está partindo de você e não de fatores externos. Por exemplo, se a sua intenção é melhorar fisicamente na academia, contratar um personal trainer pode ser uma boa opção para aumentar a sua disciplina nos treinos, pois você irá querer honrar o compromisso que fez com outra pessoa. Autodisciplina, por outro lado, significa honrar os compromissos e as promessas que você fez para si mesmo. Nesse vídeo, você aprenderá táticas para aumentar a sua autodisciplina e que poderão ser aplicadas de forma imediata. Então, assista até o final, pois o que virá a seguir tem um potencial de mudar completamente o seu comportamento para melhor. Técnica número 1. Remova as tentações. O primeiro passo lógico é remover tudo aquilo que te impede de fazer o que precisa ser feito. Isso porque o nosso cérebro está programado para evitar tudo que envolve esforço, dor ou sofrimento. Então, entre trabalhar duro e assistir TV, nós tendemos a escolher a TV pelo fato de ser muito mais fácil e prazeroso a curto prazo. Tudo fica mais fácil quando a única opção que você tem disponível é executar um trabalho que tem em mãos. Portanto, comece a observar quais são as coisas que roubam a sua atenção. Pode ser que no seu caso seja um videogame, ou celular, ou alguma rede social. Após identificá-los, tire-os de vista e, o mais importante, torne o seu acesso desconfortável e inconveniente. Por exemplo, se você trabalha em casa e seu escritório fica a 1 metro de distância do sofá, fica muito mais fácil querer uma pausa teoricamente rápida e acabar passando o resto do dia afundado no sofá, comendo alguma besteira e assistindo coisas fúteis. Agora, se você mantiver o controle da TV e do celular em um local que te leve pelo menos mais de 10 minutos para ter acesso, é bastante improvável que você fique sentado na frente da TV desligada, sem fazer nada, por mais de alguns minutos. Mais improvável ainda será você escolher gastar vários minutos para acessar essas coisas do que voltar ao trabalho. Tática número 2. Haja antes da vontade. Seja sincero, quantas vezes você já procrastinou alguma coisa importante por simplesmente não estar com vontade de fazer? Várias vezes, não é mesmo? Pois bem, todos nós passamos por isso. E a verdade é que a vontade quase nunca virá. E mesmo que venha, ela vai embora depressa. É por essa razão que você não deve depender dela para fazer suas obrigações. Lembre-se que você não tem um cérebro programado para ser produtivo e fazer coisas difíceis de forma fácil. Pelo contrário, você e eu temos um cérebro programado para buscar coisas fáceis e rápidas. Um cérebro que tenta alcançar o máximo de prazer com um mínimo de esforço. Agir sem vontade é difícil, mas não impossível. O segredo é começar, pois assim você tenderá a continuar a fazer o que precisa até terminar. Para tornar isso um pouco mais fácil, você pode utilizar a regra dos 5 segundos de Mel Robbins, que basicamente significa contar 5, 4, 3, 2, 1 e agir. Por exemplo, se não estiver com vontade de estudar, conte de 1 a 5 e se comprometa, pelo menos, a pegar a caneta e abrir o caderno. Se não estiver com vontade de treinar, conte de 5 a 1 e se comprometa, pelo menos, a trocar de roupa e calçar o tênis. É difícil de se convencer de começar algo e ir até o final. Então, use isso como um mecanismo que te obrigue a, pelo menos, começar, pois depois disso é muito provável que continue até o final. Técnica número 3. Estabeleça metas, foque no processo. A sabedoria popular afirma que a melhor forma de alcançar o que desejamos na vida é estabelecer metas específicas e realistas. Isso com certeza funcionou e funciona para várias pessoas, mas para muitas outras, não. O motivo disso é que simplesmente ter um destino claro muitas vezes não é o suficiente para que continuemos fazendo as pequenas ações diárias, que são necessárias para chegar lá. O resultado disso é a perda do foco e logo em seguida, a procrastinação. Segundo James Clear, o autor do livro Hábitos Atômicos, você precisa focar no processo e não no destino. A razão disso é que a maioria dos resultados que obtemos tem um pouco a ver com as metas que estabelecemos e muito a ver com os sistemas que seguimos. Por exemplo, se você é um treinador, sua meta pode ser vencer um campeonato. Já o seu sistema é a maneira como recruta jogadores, como gerencia seus assistentes técnicos e como conduz os treinamentos.
Se você é um empresário, sua meta pode ser construir um negócio de $1 milhão. Já o seu sistema é a maneira como você testa ideias de produtos, como contrata funcionários e como executa campanhas de marketing. Agindo dessa forma, mesmo ignorando a meta, ainda atingirá o seu objetivo, desde que, é claro, que esteja se concentrando nas ações que fazem parte do processo. Quando você tem um entendimento claro das coisas que precisa fazer para alcançar sua meta final, a sua autodisciplina é retroalimentada pelo feedback positivo causado pela conclusão das pequenas ações diárias, o que não acontece com a meta final, cujo único feedback positivo só vem com a realização da mesma. Técnica número 4. Lembre-se constantemente da regra 21-90. Para alcançar um objetivo a longo prazo, você precisa fazer ações diárias, e normalmente as mesmas ações do dia anterior. Isso significa que suas ações repetidas eventualmente se tornarão um hábito, mas é claro, desde que seja paciente para suportar o processo. A regra 21-90 se refere à ideia de que se leva, em média, 21 dias para se formar um hábito, 66 dias para consolidar esse hábito, e 90 dias para transformar esse hábito em um estilo de vida. Sabendo disso, fica muito mais fácil manter a disciplina que você precisa se lembrar de que suas ações repetidas, que hoje te custa muita energia, em breve se tornarão automáticas. Mas tenha em mente que nem todo comportamento se enquadra nessa regra, pois um estudo de 2009, conduzido pela pesquisadora Felipa Almeida, quando 96 voluntários tentaram formar novos hábitos, o tempo de consolidação dos mesmos variou de 18 a 254 dias. Então, realmente não dá para afirmar quanto tempo irá levar, mas isso não pode servir de motivo para não fazer o que precisa ser feito, pois no fundo, a sua autodisciplina só aumentará na medida em que você decidir fazer as coisas que precisam ser feitas, mesmo sem nenhuma vontade de fazer. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Valeu e até a próxima!